Olá, meu querido amigo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E eu quero fazer um vídeo bem rápido aqui para mostrar para você uma curiosidade sobre a Idade Média. Você sabia que se você morasse naqueles dias, talvez você não teria coragem de deixar os seus filhos estudarem em uma universidade? Eu vou te dizer por quê. Olha só, naqueles dias da Idade Média, que nós já sabemos que aconteciam coisas horríveis, eu vou te dizer algo que talvez você nunca ouviu falar. Talvez em lugar nenhum você ouviu falar isso. Naqueles dias, as universidades elas eram dirigidas, elas eram coordenadas por monges corruptos, por pessoas que se diziam religiosas, mas que tinham o coração perverso. E os pais que viviam naquele tempo, eles não queriam que os seus filhos sofressem as influências erradas que naquelas instituições eram passadas. E uma das coisas que aconteciam que amedrontava os pais daquele dia era que lá naquelas instituições eram ensinada às pessoas de que os pais não eram tão importantes assim, de que os pais não tinham aquele valor todo que a palavra de Deus mostrava. E eles falavam o seguinte, que todos os bens, tudo que fosse adquirido pelo filho ao longo da vida, pelo seu trabalho, pelo seu suor, ele não tinha o dever de ajudar os seus pais ou de deixar algo para os seus pais. Mas por quê? Porque lá dentro também eles eram ensinados que tudo que eles conseguissem, eles poderiam deixar para a instituição religiosa que sustentava a instituição de ensino. Então era assim, algo terrível. E os pais cristãos daquela época, eles temiam, eles tinham medo de deixar os seus meninos, seus filhos, na mão de pessoas tão cruéis assim. Claro, podemos abrir um espaço aqui e dizer que nem todos os líderes daquela instituição, ou os monges, como é mencionado na história, eram cruéis. Talvez nem todos, mas acreditamos que a maioria sim. A maioria, eles eram mal intencionados. Eles tinham o desejo de lucrar em cima da força dos mais jovens. Eles tinham, na verdade, o desejo de enriquecerem cada vez mais em cima dos mais humildes. E isso era sentido na sociedade. Por isso, se você fosse um pai ou uma mãe que vivesse nos dias da Idade Média, lá naquele tempo atrás, eu acredito que você iria pensar duas vezes antes de enviar o seu filho para estudar em um lugar aonde quando ele voltasse, você seria agora para ele alguém sem valor, alguém inútil e que não faria mais sentido para ele na vida dele. Por isso, meus queridos, não era todos os pais que tinham essa coragem, principalmente os cristãos, aqueles que temiam a Deus mesmo, que sabiam que pela palavra de Deus as coisas estavam erradas. Por isso, é um fato curioso que acontecia lá também, que talvez você não sabia.